nosso primeiro passo, tá? É fazer a asepsia. Fiz a asepsia, em seguida eu vou começar com as medições. O primeiro passo aqui seria achar o eixo dessa sobrancelha. Como que eu acho o eixo dessa sobrancelha? Eu venho, ó, centralizando no meio certinho do nariz da minha cliente. Então, chamamos de eixo, tá? Então, vem fazendo leves pontilhados para poder demarcar. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, eu vou utilizar uma ferramenta chamada paquímetro, tá bom? O paquímetro, ele serve para poder fazer as medições precisas de cada rosto, tá bom? Lembrando que para eu poder fazer a frente, tá? Depois que eu fiz o eixo, para eu poder fazer a frente, eu vou utilizar o paquímetro, tá bom? E vou ensinar vocês a mexer com o paquímetro. Paquímetro fechado, eu sempre me oriento pelo zero. Tá vendo esse zerinho aqui? Então, essa frente aqui, eu sempre vou achar ela de 2 a 2,7. Tá bom? Então, eu venho, ó, com o zerinho em cima do 2. Ó, em cima do 2 certinho. Vim em cima do 2, eu venho, ó, e coloco exatamente no meio desse eixo que eu fiz. E venho e faço um pontinho para eu me localizar. Faço, ó, um tracejadozinho. Lembrando que essa frente, ela tá entre 2 e 2,7. Ok? Depois eu vou vir acertando ela. Eu vou fazer com 2,5 para vocês verem o que que vai ter, né? O que que vai ficar mais aproximado dela aqui, só para você ter uma noção. Então, ó, 2,5. Primeiro eu fiz com 2, agora eu tô fazendo com 2,5. Então, ó, fiz com 2,5 e vou marcar aqui. Só recapitulando, não é de 2 a 2,7 a minha frente? Eu fiz com 2 e fiz com 2,5. A intenção, pessoal, é sempre priorizar esses pelinhos da frente, tá? Então, se eu fizer ela aqui com 2,5, eu vou perder um pouquinho. Então, a minha intenção não é perder os fios da frente, e sim priorizar eles, manter, tá bom? Então, eu vou fazer o dela aqui com 2. Mas isso era só para vocês terem uma noção e ter uma visão melhor, né, sobre como ia ficar de 2,5. Então, pessoal, retirei o de 2,5 e vou manter o de 2, ok? Por quê? Porque eu quero priorizar esse pelinho dela aqui da frente. Então, vou tentar fazer o máximo retinho possível, porque depois eu vou mostrar esse design para cliente, então ele tem que já estar impecável. Então, fiz o primeiro passo, tá? Primeiro, gente, eixo. Segundo, a frente, de 2 a 2,7. Para eu poder conferir se os dois lados estão, né, na mesma largura, certinho, se aqui foi com 2, tem que ter um para cada lado. Então, eu venho no paquímetro, olha, orientando pelo 0, venho com o 0 em cima, ó, o 0 ele tem que estar em cima do 1, ó,
ele vem em cima do 1 certinho. Porque se a minha frente tem 2, para cada lado tem que ter 1. Porque senão vai estar errado, ó. Então, o meu aqui tá certinho. Só dar um tracejadinho aqui, ó. Mas tá certinho. Então, 1 para cada lado, somando 1 mais 1 dá 2. Então, achei a minha frente, agora eu vou achar o meu arqueado. O meu arqueado, eu acho ele de 3, tá? A 3,5, que é o que eu vou mostrar para vocês agora no paquímetro também. Vou me orientar pelo paquímetro, no zerinho também. Eu vou fazer 3 e vou fazer 3,5 para vocês verem a diferença, ok? Ó, o zerinho tem que estar em cima do 3. Tá, ó. Zerinho em cima do 3. Então, eu venho no início da minha sobrancelha, ó, e vou marcar. E vou marcar também 3,5 para a gente ver o que tem mais harmonia. Então, venho no paquímetro, deslizo ele lentamente, tá? Sempre travando ele com os meus dedinhos. Sempre travando ele com o meu dedo. Então, o 0, 3,5. Então, agora eu vou vir aqui, ó, no início, tá? E vou marcar com 3,5, ó. Então, se você analisar nessa marcação que eu fiz aqui, ó, o que tem mais harmonia para esse rosto da minha cliente? 3,5. Porque se eu fizer com 3, vai ficar muito curto o corpo dessa sobrancelha. Então, eu vou fazer com 3,5, ó. Bem, tiro de 3. Na dúvida, façam isso que eu tô fazendo, tá? Marca os dois para você ver o que tem mais harmonia. Então, vem, ó, 3,5. Então, vou transferir, tá? Essa medição pro outro lado. Ó. E vem e marco. Então, tá certinho um lado e o outro lado. Então, vou colocar aqui para vocês. Ó. Pode marcar para você não perder também. De 3 a 3,5. Tá? Então, achei o eixo, achei a frente, achei o meu arqueado, hora de achar o comprimento dessa sobrancelha. Eu vou utilizar também o meu paquímetro, porém eu venho no cantinho do lábio, cantinho de nariz e o cantinho do olho, pessoal, ó. E venho e faço essa marcação. Vamos ver o que essa sobrancelha tem de comprimento? Ó, então eu vou vir no início dela, tá? Até no final. Ó, até onde eu fiz a minha marcação. Vamos ver o que ela tem de comprimento? Essa sobrancelha aqui, ela tem 5,60. 5,65 essa sobrancelha tem, tá? Então, eu venho e transfiro essa medição pro outro lado. Ó, em cima do início. Tá? Venho e posso conferir também, ó, cantinho de boca, cantinho de nariz e cantinho de olho. Vai dar certinho. Recapitulando, primeiro achei o eixo, segundo a minha frente, o mínimo é 2 e o máximo é 2,7 para frente. Para achar o arqueado, eu sempre vou achar de 3 a 3,5. E o comprimento da sobrancelha, o mínimo vai ser 4 e o máximo é 6. Nunca menor que 4 e nunca maior que 6, ok? Fiz esse procedimento, agora eu vou vir com a minha régua. A minha régua é flexível, posso utilizar o paquímetro também. Mas vou vir, ó, e vou fazer o risco embaixo, sempre bem alinhadinho, tá, gente?
Ó. E em cima. Vou pegar um palito e nesse palito eu vou utilizar, eu sempre utilizo álcool mesmo, tá? Vou vir aqui só pra mim. Essa caneta em gel, olha, ela não sai a marcação. Outro passo muito importante para vocês verem que toda sobrancelha, ela tem uma largura, tá bom? Então, a da minha cliente aqui, eu vou medir e vou mostrar pra vocês agora, ó. Ela tem 0,7, tá bom? Ela tem 0,7. Lembrando que cada pessoa tem uma espessura de sobrancelha, então ela tem 0,7. Outra cliente vai ter 0,5, podendo chegar até 0,9, tá? Se eu colocar 0,9 na minha cliente aqui, só para vocês verem, ela vai ficar uma sobrancelha muito grosseira, ó. Quase chegando no 1, ó. Olha como que ela vai ficar grossa. Ó. Então, imagina eu fazer uma sobrancelha nessa grossura. Então, nós designers, nós temos que ter essa visão, tá? A gente vai fazer algo que seja proporcional para cada cliente. Então, dela aqui, 0,7. Por que que eu faço essas duas linhas? Para frente não ficar torta, tá? Então, essa linha, ela me dá uma base que a frente da sobrancelha, ela vai ter um padrão. Ela vai ficar no mesmo nível, na mesma altura. Então, fiz esse passo, agora eu vou, né, fazer o desenho da cliente. Então, venho em cima, ok? E, ó, venho deslizando a caneta. Quando eu chego rumo ao arqueado, o que que eu vou fazer? Eu vou descer, ó. Fiz a parte de baixo, agora eu vou vir fazendo a parte de cima. Esse dedo meu, eu sempre dou um levinho, ó, para eu poder ajudar a arquear. Então, eu venho sobre a mesma linha aqui, ó, e vou fazer o quê? Ó. Cheguei no arqueado, eu vou fazer o quê? Descer, ó. Então, com o tempo, com que vocês forem praticando, vocês vão ter muito mais leveza na mão e o desenho, ele vai ficando cada vez melhor. Essa linha com que eu faço para os desenhos, ela tem que estar bem fininha, ela tem que estar algo bem apresentável, porque quando eu mostrar para minha cliente, vai ser, né, ela vai olhar e vai falar assim, nossa, se já ficou bonita no desenho, imagine depois do procedimento. E aí eu vou corrigindo. Vou corrigindo, ó. Se eu coloquei caneta demais, eu retiro um pouquinho. Se eu coloquei de menos, eu também retiro um pouquinho. Ó, então eu tô priorizando. A sobrancelha dela já é uma sobrancelha que já dá um leve arqueado. Então, meço aqui, ó, bem com o cantinho, para ver se tá dentro da medição com que eu fiz.
Depois que eu finalizei o primeiro lado, depois de ok, aí sim eu vou passar para o outro lado, tá? E depois eu vou sentar a minha cliente para me ver se tá as duas certinho. Caso contrário, eu volto e faço algumas correções também. Então, finalizei um lado, tá ok. Agora eu venho para o outro lado. Então, como o outro lado ele já tá ok, agora eu vou fazer o outro lado. Lembrando que eu vou dar um leve com esse outro dedo. E eu venho com a canetinha, ó. Pego do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. A parte de baixo eu vou subir. Quando eu chegar rumo à minha marcação do meu arqueado, eu vou fazer o quê? Se eu subir, eu tenho que descer um pouquinho para poder dar o arqueado. Então, eu desço um pouquinho. Quando eu descer, se ela é uma sobrancelha comum, eu não posso descer de forma com que o final fique mais baixo do que a frente. Eu tenho que descer de forma com que ele fique, ó, na mesma altura, frente e final. Com a caneta mesmo, com o que você tá fazendo, você pode, ó, frente, mesma altura de final. Então, ó, pego, vou trazer, ó, venho subindo. Cheguei na minha marcação do meu arqueado, eu vou fazer o quê? Eu vou descer para unir. Então, fiz. Agora eu vou ver se tá ok uma com a outra. Posso utilizar a minha régua para fazer uma marcação, ó, para ver se as duas estão na mesma altura, ó. Então, ó, esse lado, ele tá mais alto do que o outro lado. Então, vou limpar para que vocês possam visualizar melhor. Retiro um pouco do branco que tá dentro, para quê? Para eu ter uma visibilidade melhor. Quando eu chego nesse nível, eu vou fazer o quê? Antes de retirar o pelinho e mostrar, quando eu chego nesse nível, antes de eu mostrar para a cliente, o que que eu faço? Eu sento ela e vou observar se as duas sobrancelhas estão iguaizinhas. Então, eu sentei a cliente agora. Então, agora eu olho a minha cliente de frente para eu poder ver a diferença, né, de uma sobrancelha com a outra. Então, eu vejo que essa sobrancelha já tá ok, já tá perfeita. Então, eu preciso colocar ela igual a do outro lado, tá? Então, o que que eu faço? Eu venho com o meu palitinho com álcool e venho fazendo algumas possíveis, ó. Então, essa aqui já tá ok, né? Então, a de lá eu preciso arquear ela um pouquinho, porque ela tava mais baixa. Então, eu venho retirando, ó, o branquinho de dentro. Então, eu vou olhando, já arqueei ela um pouquinho a mais, tá vendo? Então, vou ter que baixar um pouquinho. Vou baixar um pouquinho. Ó. E vou fazendo a marcação. Onde você observar que tem mais branquinho, ó, você vem com a pontinha do lápis e retira. Tá? Tirou o branquinho, você vem
e remarco ela de novo. Abre o olho um pouquinho, Bia. Isso. Então, eu peço a minha cliente para abrir o olho, por quê? Porque quando ela abre os olhos, uma pode subir mais do que a outra, pode dar uma diferença também. Então, estando ok aqui, ó, deixa eu só tirar um pouquinho. Agora eu vou mostrar para a cliente para ver se ela gosta e se ela aprova o nosso desenho. Antes de retirar os pelinhos. Mesmo que seja um design simples, eu gosto de mostrar essa marcação para a cliente, por quê? Para ela ver que a gente não vai retirar muito o pelo dela, que você não vai afinar essa sobrancelha.